Estamos em Malaquias 3, continuamos nessa quarta disputa, controvérsia entre Deus e seu povo. O livro de Malaquias está organizado nesses diálogos, nessas controvérsias entre Deus e seu povo, e sempre tem uma reclamação, uma disputa, uma situação que Deus aborda, e ele coloca ou algo que ele tem contra o povo, ou algo que o povo tem contra ele, e vai discutir aquela situação. Essa profecia, como nós já iniciamos, já tratamos, essa profecia de Malaquias 3, que começa no versículo 1, até parece meio desconectada da disputa. É uma resposta aos questionamentos do povo em Malaquias 2,17, mas é mais ou menos como se ele falasse assim, olha, eu nem vou responder exatamente o que vocês estão falando sobre Deus ser justo ou injusto, mas a solução, não só para a quarta controvérsia, quarto questionamento, mas a solução para todas as disputas que aparecem no livro de Malaquias e todas que existem, como nós falamos, assim, toda a questão de injustiça, todas as controvérsias que Deus tem com o seu povo, porque o povo não é fiel, ou que o povo tem com Deus porque não entende como que pode continuar tendo tanta injustiça ou coisas erradas e Deus não faz nada. A solução para tudo isso é realmente a vinda do Messias, a vinda do próprio Deus na pessoa de Jesus. Por isso, a profecia de Malaquias 3, ela aparece de primeira vista, assim, não é como se ele estivesse respondendo às perguntas que eles fizeram no versículo anterior, mas é a resposta final para tudo. Aqui, nesse momento, Deus dá a Malaquias uma resposta final, uma solução para tudo. Então, por isso, essa profecia ela pode não parecer exatamente dentro do padrão das outras respostas e pode até parecer que não seja uma resposta específica para o questionamento, mas claro que porque ele vai tratar exatamente na vinda do Messias, ele vai tratar dessa questão de injustiça, de pessoas que praticam o mal e que o povo achava que Deus estava aceitando porque não fazia nada para, naquele momento, às vezes, para corrigir. Então, nós estamos analisando essa profecia, ela é muito importante, ao mesmo tempo é muito enigmática. Nós temos vários mistérios, vários enigmas nesta profecia, e já falamos um pouco sobre elas, mas nós vamos continuar procurando entender, não como se nós soubéssemos, como se nós pudéssemos desvendar todos os mistérios, mas vale a pena a gente analisar, vale a pena a gente se aprofundar um pouco para entender o que está contida nessa profecia e nessa promessa. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, a Tua presença, a Tua revelação, porque assim como naquela época o Senhor tem controvérsias com o Teu povo hoje, o Senhor, como no livro do Apocalipse, o Senhor escreveria uma carta para nós dizendo, olha, que bom que vocês me seguem, que bom que vocês creem na nova aliança, que bom que vocês receberam o Messias, mas eu tenho isso contra vocês. Então, nós também estamos distantes de realmente viver plenamente a nova aliança, assim como naquela época eles não estavam sendo fiéis à aliança por intermédio de Moisés. E também existem muitos questionamentos nossos, então nossa situação é muito semelhante e nós também podemos olhar para Malaquias 3 e ver que a solução é a vinda do Senhor, a segunda vinda, vinda definitiva, mas também que existem instruções nessa profecia para nos ajudar a nos preparar. Por isso pedimos a Tua ajuda e a Tua revelação, para que nós possamos estar preparados, para que nós possamos também preparar o caminho para a Tua vinda o quanto antes. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, esse aqui é o que nós vimos na aula passada.
Só recapitulando, então, essa mensagem de Malaquias 3, eu estou falando de Malaquias 3, os primeiros versículos, né? Muita gente conhece Malaquias 3 mais adiante, porque fala do dízimo, de roubar a Deus e tal. São textos muito citados, mas eu estou falando sobre Malaquias 3, de 1 a 5. Os primeiros 5 versículos do capítulo 3, e tem esse conteúdo. Ele fala sobre um mensageiro que virá, primeira coisa que ele fala, meu mensageiro virá. Depois ele fala que o Senhor virá, de repente. Depois ele fala que esse dia da vinda do Senhor vai ser difícil, mas ele fala que vai purificar os levitas, sacerdotes, para que eles possam estar preparados para essa vinda. Depois ele fala que depois da purificação, os levitas, sacerdotes, vão poder oferecer sacrifícios agradáveis. E depois ele fala assim, aí sim eu estarei pronto, Deus falando, para resolver os problemas da injustiça. Então, esse é o resumo do que ele está falando nesses primeiros 5 versículos. Quando o Senhor, primeiro quero falar sobre um aspecto importante, que é a preparação. Por que o Senhor dá esse aviso? E eu vou falar sobre um aspecto, depois eu vou falar sobre vários enigmas nessa profecia, mas tem um contraste, tem uma espécie de paradoxo, uma contradição, no seguinte sentido: tem várias situações difíceis e algumas a gente já mencionou, mas nós queremos mostrar, assim, é uma profecia maravilhosa, a gente pode concluir algumas coisas muito claras, tanto porque a profecia fala que o Senhor virá, a profecia fala que vai ter um mensageiro antes, a profecia fala sobre o que o Messias, o Senhor vai fazer quando ele vier. Tem algumas coisas que estão claras. Agora, tem várias coisas que estão enigmáticas e que podem oferecer dúvida. Mas primeiro quero falar sobre um princípio importante, que é o seguinte: Deus sempre é fiel para avisar. O profeta tem essa função, avisar. O objetivo do profeta, muita gente pensa em profecia como predizer, dizer de antemão o que vai acontecer. Então, olha, daqui 3 anos, por exemplo, Elias, né, ele foi diante do rei Acabe e falou assim, olha, ele não falou quanto tempo, mas ele falou assim, não vai chover até que o Senhor, por meu intermédio, dê a ordem. Então, ele fez uma profecia. E tem várias profecias na Bíblia, né? Tem várias coisas que Jeremias, Deus deu a ele a duração do cativeiro, deu a Daniel as 70 semanas. Então tem predições, né? Previsões exatas do que vai acontecer, mas mesmo essas previsões, elas são muitas vezes enigmáticas. Então eu quero falar sobre uma contradição que tem no versículo 3, capítulo 3, versículo 1, que ele fala assim, olha, eu vou mandar um mensageiro. O que o mensageiro vai fazer? Outro nome aqui é mensageiro, que é a mesma palavra de anjo. Um mensageiro, ele leva um recado, ele vai para transmitir alguma coisa. Ele não é a origem, o mensageiro não é eu estou dizendo, eu estou avisando. O mensageiro é alguém que leva um recado, aqui no caso da parte de Deus. Então, ele vem para avisar. Uma outra palavra seria o arauto. O arauto proclama. Né, toca uma trombeta, daqui umas horas ou daqui uns dias, o rei vai aparecer. Então, ele proclama. Né, um nome que é usado muitas vezes, né, nas profecias é atalaia. Ele é vigia, ele fica em cima dos muros, ele vê de longe quando vem um perigo, um exército. Então ele avisa antes. Então o que esse mensageiro vai fazer? Não está no versículo 1 ainda. Eu envio o meu mensageiro
que preparará o caminho diante de mim, diante de mim ou diante da minha face. No Novo Testamento, Jesus mesmo, quando ele se referiu a João Batista, cumprindo essa profecia, ele fala assim, é um mensageiro que vai adiante da minha face. Então, é da minha presença, diante de mim. Então, o que o mensageiro faz? Ele avisa, ele prepara. Nós vamos explorar um pouco mais essa preparação, mas eu queria primeiro chamar a atenção para uma contradição nesse primeiro versículo, que ele fala assim, o que o mensageiro vai fazer? Ele vai adiante de mim, Deus falando. Quem está falando? Deus. Ele vai adiante de mim. E aí ele fala, de repente virá o Senhor. Então nós temos uma coisa que é contraditória. Por quê? Se o Senhor, o Messias, o mensageiro da aliança, o próprio Deus, se ele vai chegar de repente no seu templo, mas não houve uma preparação, então se tem uma preparação, não é de repente. Então eu só queria pensar rapidamente, eu não vou ficar lendo outros textos, mas todo mundo lembra que Jesus, na sua primeira vinda, ele falou sobre a sua segunda vinda. Jesus veio a primeira vez e ele falou, eu vou voltar, Mateus 24 e 25, né, e muitos textos nos evangelhos, ele fala que ele vai voltar, que ele virá. E uma expressão que ele usa várias vezes é que ele virá como ladrão de noite. Então tem essa mesma ideia, ele também fala que ninguém sabe o dia, nem a hora, quando, nem ele próprio, ele é um mensageiro, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Mas ele fala que ele, como filho, não sabe, quem sabe é o Pai. Quem determina é o Pai, quem envia é o Pai. Então ele fala que nem ele sabe o dia e nem a hora em que ele vai voltar. E que ele virá como ladrão de noite. Mas uma outra coisa que Jesus fala vez após vez, e não só Jesus, Paulo, nas epístolas e tudo, no livro de Apocalipse, ele fala, eis que eu venho sem demora, né? E tem essa ideia assim de ser de repente, mas ao mesmo tempo existe uma grande ênfase, muito enfatizado durante todas as escrituras, especialmente do Novo Testamento, de que precisa ter uma preparação. E o próprio Jesus, ele explica qual a diferença. Jesus explica e Paulo também, em Tessalonicenses, explica que é um de repente, é algo que ninguém sabe exatamente o dia nem a hora, ninguém vai, né, a profecia, as profecias bíblicas, 70 semanas, outras profecias escatológicas, nenhuma profecia vai nos dar exatamente uma previsão de tempo. Eu fico admirado, assim, né? Já houve na história várias vezes em que um determinado grupo achava que tinha revelação. Os adventistas, vários grupos já tiveram assim, não, Jesus vai voltar tal dia. E não faz muito tempo, no século XX, houve algumas tentativas de dizer qual o dia que Jesus ia voltar. Tinha até tem aquelas histórias que as pessoas vendiam tudo e subiam no monte e tal. Então, isso, acho que a maioria das pessoas sabe que está errado. Deus não vai revelar para ninguém, ele não vai revelar o dia e a hora, o ano certo exatamente quando Jesus vai voltar. Mas, ainda assim, tem pessoas que vão estudando escatologia e vão pensando assim, bom, então tem os sinais, vai ter a grande tribulação vai durar 7 anos, quando acontecer isso, então as pessoas até indiretamente acham que vão poder prever o dia
da volta, ou tempo aproximado da volta de Jesus, porque vão dizer assim, olha, começou a grande tribulação. Aconteceu tal sinal, construiu o terceiro templo, sei lá, as pessoas vão se ligando a alguns acontecimentos e depois deduzindo a partir dali a vinda, o momento, ou mesmo que seja aproximado da volta de Jesus. Mas o ponto que eu queria colocar, que eu acho que responde essa questão, Jesus aqui fala, de repente ele vai chegar no seu templo, ele vai voltar para o seu povo, ele vai chegar para o seu povo. Aqui está dentro do contexto de Israel, mas sabemos que agora, na nova aliança, essa identificação do povo de Deus inclui também agora os gentios e a igreja. Então, Jesus vai voltar para seu povo, tanto para Israel quanto para a igreja, formando juntos um novo homem e tudo mais. Mas a questão do de repente e da preparação, como é que a gente resolve isso? E pelo menos para mim, eu acho que é uma chave, e depois de também muitos anos, já estudei escatologia, já pensei sobre as diferentes teorias e tal, mas uma coisa que para mim já faz um bom tempo, que eu analiso as questões de profecia, tribulação, os sinais da segunda vinda, o que vai acontecer, o que precisa acontecer antes da vinda de Jesus, mas meu sentimento em relação a tudo isso não é assim. Eu já vi gente falar assim, eu não quero estudar isso, né? Eu não quero me preocupar com essas questões. Quando Jesus voltar, eu quero estar pronto e eu quero recebê-lo. E eu não sei se vai ter tribulação antes ou depois, eu não sei como é que vai ser em Israel. Tem pessoas que diante das alternativas, das discussões, falam assim, eu não quero me preocupar. Eu não acho que é a atitude certa. Mas também achar que tem tudo cronometrado, que tem tudo desvendado, que a gente sabe o que vai acontecer, que a gente pode até colocar a sequência. Primeiro vai acontecer isso, o anticristo vai fazer aquilo e tal. Eu acho que em tudo isso nós precisamos ter uma atitude de humildade e de abertura. E Daniel foi há muito tempo, mas o anjo falou com Daniel, falou assim, olha, Daniel ficou perguntando, né, no último capítulo 12 de Daniel, ele ficou assim, confuso, Deus, eu não estou entendendo. E aí o anjo falou com ele e falou assim, olha, pode ir seu caminho, porque por enquanto essas coisas vão ficar seladas, por enquanto essas coisas vão ficar encobertas, mas no tempo certo vai haver conhecimento, os sábios vão entender. Isso aparece até antes no livro de Daniel, ele fala sobre os sábios, não sábios na intelectualidade, não sábios na interpretação de escatologia em si, mas sábios de coração. Então, quando Jesus falou sobre ele voltar de repente, como ladrão de noite, o que ele disse? Ele disse, olha, se o dono de uma casa, de uma propriedade, se ele soubesse a hora que o ladrão iria vir, ele estaria preparado naquela hora. Então, por exemplo, se eu soubesse que o administrador vai invadir minha casa às 3 horas da manhã, eu ponho o despertador para 2h30, chamo a polícia e às 3 horas da manhã todo mundo está preparado para o ladrão. Mas Jesus não falou que é assim que é preparação. Então esse é o ponto que eu acho importante entender antes de prosseguir nessa questão de preparação e vinda de repente, e os vários enigmas que tem nessa profecia e em tantas outras. Tem muitos enigmas, tem muitas interpretações possíveis, tem pessoas habilitadas, profundas, que estudam as 70 semanas, que estudam o livro de Apocalipse, que estudam tudo e têm opiniões divergentes. Então, a coisa não é tão clara. Mas a preparação que Jesus pediu para que o ladrão não pegasse
a gente de surpresa não é saber que o ladrão vem às 3 horas da manhã, não é saber se Jesus vai voltar 2030, 2040, que ano, que dia, quando mais ou menos que vai ser. Isso, na verdade, não nos faz bem, não nos faria bem. Se eu soubesse que Jesus só vem em 2030, eu vou me relaxar agora e depois, 2029, eu fico mais atento. Mesmo que eu não pense assim, isso é inconsciente. Então, como que você se prepara para o ladrão? É estar atento. Hoje nós temos aparelhos de segurança, mas assim, sem pensar em alarmes, em outras estruturas. Como é que um exército, como é que você se prepara para uma surpresa do inimigo? É ter vigilância. É isso que Jesus falou. Vigiem, orem. Não fiquem dormindo, não fiquem embriagados. Vocês precisam estar atentos a toda hora. Entende? Então, o ponto que eu queria colocar porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele disse que nós somos do dia e não da noite. De dia você não dorme, pelo menos, né, a maioria das pessoas, na tendência é não dormir de dia. Você dorme à noite, e mesmo que seja escuro, mesmo que as trevas venham sobre a terra, e estão vindo, estão aumentando, nós precisamos estar vigilantes. Então, se você está vigiando a todo momento, a vinda do Senhor não vai pegar você de surpresa. E além disso, o mensageiro vem antes. A questão é que nem todo mundo vai dar atenção ao mensageiro, nem todo mundo vai acreditar que é o mensageiro. Mas Deus prometeu: eu vou enviar o mensageiro, ele vai preparar o caminho, vocês não vão saber, mesmo logo em seguida que ele fala, eu envio o meu mensageiro, em seguida ele já fala, o Senhor virá de repente. Mas ele virá de repente se o caminho estiver preparado. Na verdade, o caminho preparado vai acelerar a vinda do Messias. Porque a ideia que tem nos profetas, talvez depois a gente leia, Isaías 40, principalmente, né, que ele fala sobre a voz que clama no deserto e preparar o caminho do Senhor, preparar uma estrada, preparar um caminho que não tenha muita montanha, não tenha muito vale, não tenha muito obstáculo, é abrir um caminho para que Jesus possa voltar e o caminho dele seja aberto, ele tem um caminho para chegar. Nós vamos, com a ajuda de Deus, explorar isso talvez num outro momento, né? Mas a ideia tem um mensageiro, tem uma preparação, mas essa preparação não vai nos dizer exatamente que dia, ou exatamente tem os sinais são importantes, tem vários sinais que nós podemos ficar atentos, mas nem os sinais não vão nos dizer com certeza. Tem várias situações que permanecem em enigma. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos sábios de coração, Deus quer que nós estejamos atentos. A vinda do mensageiro vai nos ajudar a ficar atentos, mas não vai nos dizer exatamente como, quando ele vem, ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos dar uma olhada aqui nos enigmas ou mistérios dessa profecia. Algumas coisas nós já vimos, mas só para a gente colocar tudo aqui. Quais são as dúvidas, quais são as dificuldades? Algumas podem não parecer tão difíceis, mas todas são, e eram mais difíceis na época de Malaquias do que agora, porque a questão de duas vindas, no tempo de Malaquias e dos outros profetas anteriores, eles não tinham essa clareza, eles não entendiam que seriam duas vindas do Messias e não uma só. Mas vamos ver quais são as dificuldades, né? Dois senhores, eu não gosto de colocar dois senhores, né? Mas são dois personagens que aparecem
no capítulo 3 de Malaquias, versículo 1, primeiro é eu, falando em primeira pessoa. Escutem, olhem para mim, né? Vede, eu envio o meu mensageiro. Quem que é eu? No final do versículo ele fala, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse eu que está falando no início é o Senhor, Deus Yahvé dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único. Então, ele aparece com o nome Senhor. Mas depois, no meio do versículo, ele fala, de repente virá ao seu templo o Senhor. Deus está falando, eu envio o meu mensageiro e de repente o Senhor. Mas, espera aí, o Senhor está falando, mas ele está falando de alguém que virá como... Eu mencionei que essa palavra Senhor aqui no meio é uma palavra que às vezes eles usavam, né? O servo de Abraão chamou Abraão de Senhor. Então eles chamavam pessoas humanas de Senhor. Mas era um termo também que era usado para Deus. E hoje, para nós, fica mais fácil interpretar esse versículo, porque Jesus, na sua primeira vinda, ele citou, em Mateus 11, em Lucas 7, ele citou essa profecia de Malaquias, e ele disse que João Batista era o mensageiro que veio diante dele. Então, esse Senhor, que de repente virá ao seu templo, a quem buscais, o mensageiro da aliança, é Jesus. Então, é Deus o Senhor dos Exércitos. Hoje nós entendemos, né? Deus Pai, Deus Filho, mas eles não tinham esse entendimento no tempo de Malaquias, e então para eles era confuso, como o próprio Salmo 110 que fala, disse o Senhor ao meu Senhor. Então ele fala Senhor duas vezes, e Salmo 2 e assim por diante tem essas passagens, né, mesmo no Primeiro Testamento, que mostram Deus se manifestando, Deus sendo o Senhor dos Exércitos, e também Deus enviando seu próprio Filho para vir se tornar homem como nós. Então, essa é uma confusão, é um enigma que nós temos agora desvendado, porque Jesus explicou que o Senhor que viria, o Senhor diante de quem João Batista veio preparando o caminho, era ele mesmo, ok? O segundo enigma é que ele fala de dois mensageiros. Eis que eu envio o meu mensageiro, então o mensageiro que vem antes, e depois ele fala, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, que é o mensageiro da aliança. Então tem um mensageiro que vem antes do mensageiro. Esse mensageiro, e como eu falei assim, até para deixar a situação mais complexa ainda, todos os profetas eram mensageiros. Todos eles eram enviados por Deus. E na nova aliança, né, os discípulos, os apóstolos foram enviados, eles eram mensageiros também. Então nós, à medida que nós nos conectamos realmente a Deus e nos colocamos à disposição dele e somos enviados por ele, nós nos tornamos também mensageiros. Então, tem muitos mensageiros, tem muitos anjos que aparecem nas Escrituras, mas aqui, como o próprio Jesus falou de João Batista, ele falou assim, ele foi o maior dos profetas. De todos que vieram antes de mim, de todos que vieram antes da primeira manifestação real do reino de Deus, por isso que ele fala assim, João Batista, nascido de mulher, todos são nascidos de mulher, mas ele está dizendo assim, são pessoas apenas humanas antes do reino, antes do novo nascimento, antes daquilo que Jesus veio para abrir o caminho. Então, João Batista, ele era um mensageiro, mas ele era o mensageiro, ele era o mensageiro final, ele era o maior dos mensageiros, ele era o final daquela etapa de mensageiros, porque todos os mensageiros apontavam para Jesus. E João Batista foi aquele que, assim, não é daqui a um tempo, não é uma profecia. Em João capítulo 1, ele aponta
né, nos evangelhos, Mateus e Lucas principalmente, quando fala de João Batista, ele veio falando que tinha que se arrepender, que o reino de Deus estava próximo, ele chamava o povo para batizar, ele falava de alguém que viria depois, mas aí quando Jesus apareceu para ser batizado, e em João capítulo 1 ele aponta para Jesus, para ser, né, diante de seus discípulos, falou assim: este é o Cordeiro, este é aquele que eu estou falando. Então, João Batista foi o maior dos mensageiros. Então, aqui nós temos esse enigma, porque ele usa a mesma palavra. Tem um mensageiro que vem para preparar o caminho, mas tem um mensageiro da aliança, o mediador da aliança, o que vai executar a aliança, que é o próprio Jesus. Então, ele também é um mensageiro, porque ele foi enviado por Deus. Então, é um enigma, né? Tem um mensageiro que vem antes e tem o mensageiro que é o próprio Messias, que é o próprio Deus. Então, esse é o segundo enigma, segundo mistério aqui nessa profecia. O terceiro é que nós sabemos hoje, assim, ele não dá nenhuma dica disso, não aparece aqui meio encoberto, assim, falando, ele veio uma vez, mas depois ele vai voltar outra vez. Não, Malaquias não tinha nenhuma pista, não tinha nenhuma abertura sobre as duas vindas. Mas como nós olhamos e podemos ver que uma parte dessa profecia foi cumprida, uma parte dessa profecia já aconteceu, João Batista cumpriu essa profecia e Jesus veio. Então, nós sabemos que teve uma parte cumprida, mas tem uma parte não cumprida. Então, quando você olha assim, versículo 2, quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Não teve isso na primeira vinda de Jesus. Não teve nenhuma. Essas pessoas, na verdade, não reconheciam, muita gente não reconhecia Jesus. Não sabia que ele era o mensageiro da aliança. Então, não houve o fogo do ourives. O próprio João Batista, o último que apontou para Jesus, que disse, Jesus, falou para o povo, esse é o que vem depois de mim. Esse é aquele, o que João Batista falou que Jesus ia fazer? Ele vai pegar a sua pá, ele vai pegar fogo, eu estou batizando em água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele vai separar. Isso não aconteceu. Veio o Espírito Santo depois que Jesus subiu aos céus, mas não houve esse grande e terrível dia do Senhor. Então nós sabemos que, quando chega lá no versículo 5 aqui dessa profecia, ele falou que vai purificar os filhos de Levi, vai refinar, e as ofertas de Judá, Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor. Isso não aconteceu ainda. Não aconteceu nos dias de Jesus, não aconteceu depois dos dias de Jesus. Até hoje, não tem sacerdotes do povo de Israel oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus, não só por causa do templo, que não tem, mas não tem. O povo de Israel, na sua maioria, não reconheceu o Messias. E se nós aplicarmos para a igreja, eu diria também que as nossas ofertas, ainda que nós tenhamos adoração, ainda que nós ofereçamos nossa vida, nosso dinheiro, nosso tempo, nós também não entramos. As disputas, as controvérsias de Deus com o seu povo em Malaquias seriam exatamente aplicáveis hoje para a igreja. Nós também oferecemos a Deus, claro que não existem exceções, mas se nós olharmos para a nossa própria vida, nós vamos dizer, tem muita mistura, tem ofertas ainda não aceitáveis a Deus. Deus não tem endossado as nossas ofertas com fogo, com a presença dele, com manifestações, alguma coisa sim, mas muita coisa não. Então,
essa purificação, esse refinar o povo, o sacerdócio a Deus, como ele promete aqui, isso não aconteceu. Então, tudo isso nos mostra que são duas vindas. Esse grande, terrível dia do Senhor não chegou ainda, e o próprio Jesus prometeu, né, quando ele veio a primeira vez, ele falou da sua segunda vinda. Então, são duas vindas, mas a profecia de Malaquias, ela trata das duas, né? Ela inclui as duas, e isso acontece na maioria das profecias do Primeiro Testamento. A maioria fala a respeito, né? Isaías 9, aquele grande exemplo, né? Que um menino se nos deu, um menino nasceu, e o governo dele vai se estender sem limite, sem fim. Não, isso não aconteceu ainda. Então, está tudo na mesma profecia. Isaías falava do servo humilde, falava tem Isaías 53, que fala do servo sofredor, mas tem profecias que falam a respeito assim, da mansidão de Jesus vir como um servo sofredor, e depois fala que ele vai colocar, vai reinar e vai fazer justiça na terra. Então, as duas vindas, elas eram tratadas junto, né? Tudo como se fosse uma vinda só pelos profetas. Então, isso aqui é outro enigma, outra coisa que nós precisamos discernir quando nós lemos essa profecia. Agora, uma coisa que não é tão consenso, né? Assim, até aqui, eu acho que a maioria, né, tem divergências, né, na interpretação de Malaquias 3, mas a maioria das pessoas que estudam esse texto vão concordar que tem o Senhor dos Exércitos e tem o Senhor que é o Messias, tem o mensageiro que vem antes e tem o mensageiro que é o próprio Jesus, e que tem duas vindas. Esses três mistérios ou enigmas não são tão difíceis de aceitar. Agora, nem todo mundo tem uma clareza sobre esse quarto aqui. Porque se tem duas vindas, e aqui a gente vai também deduzir, porque não está claro aqui na profecia de Malaquias, mas eu creio que a implicação, creio que assim, se nós entendermos, como fica bem claro que tem duas vindas do Messias, então, se precisava ter um mensageiro para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que a necessidade de uma preparação para a segunda vinda de Jesus é maior ainda. Por que seria maior? Veja bem, Jesus veio a primeira vez, nasceu como criança, não foi reconhecido por todo mundo. Foi muito importante, eu já vou ler um texto para exemplificar isso, mas foi muito importante a preparação feita por João Batista. João Batista começou, chamou as pessoas, ele já foi preparando o coração das pessoas para a mensagem de Jesus. Vocês percebem que a mesma mensagem que João Batista pregou, arrependei-vos que está próximo ao reino de Deus, Jesus começou. Então, pregando a mesma coisa, a mesma mensagem. Então, a mensagem de João Batista preparou o caminho. É aquela ideia que eu falei assim, que quando o rei vem com toda a sua glória, com toda a sua imponência, ele quer um caminho aberto, ele não é um desbravador. O rei tem que chegar com tudo já, caminho aberto. Antes da vinda dele, eles tiram os obstáculos, eles preparam as pessoas, eles falam, olha, vem o rei, vocês se comportem, vocês prestem homenagem, vocês mostrem que estão reconhecendo a autoridade dele. Assim, eles preparam o caminho físico e o caminho da receptividade. Então, o rei, ele pode chegar num lugar inimigo, ele pode chegar num lugar que não aceita, ou até mesmo o rei chega para uma região que não aceita, ele não faz parte do império do rei.
E o rei chega para conquistar, isso é outra situação. Jesus vai voltar, sim, vai ter muita gente, muito joelho que não se dobrou, muita gente que não se submeteu a ele, mas Jesus vem, ele vai ser recebido por aqueles que o aceitam, por aqueles que o querem. A Bíblia é cheia de advertências, assim, de prepare o caminho, recebam. A Bíblia inteira, Apocalipse, termina falando o Espírito e a noiva dizem, vem, vem, nós queremos. Jesus falou com a cidade de Jerusalém, enquanto vocês não falarem, bendito é o que vem em nome do Senhor, eu não volto aqui. E tem toda essa questão de preparação, né, que Apocalipse também fala, Efésios também fala, assim, que a noiva, né, é uma das alegorias, é uma das simbologias do povo de Deus em aliança com Ele. A noiva precisa estar preparada. Ele não vem só para reinar, fazer guerra, destruir a oposição. Ele vem para ser recebido. Né? Os profetas falavam muito sobre proclamar a Sião, se alegrem, o seu rei vem, proclamem paz, ele vai derrotar os inimigos, mas ele vai ser recebido por vocês. Então, a preparação é aberta para todo mundo. A preparação para a segunda vinda é uma mensagem que deve ser anunciada para todos que tiverem ouvidos para ouvir, mas nem todos vão ouvir. Então, ele vem de repente, ele vem como ladrão de noite para muita gente, mas alguns estarão preparados. E aí tem todas as parábolas, Jesus, as virgens, eles até adormeceram também, mas elas estavam preparadas, as nécias não. Então, os que ele deu talentos, alguns estavam trabalhando com os talentos, outros não. Então, sempre tem esse contraste. Ninguém sabe exatamente quando ele vem, mas ele vem, ele vai ser recebido, ele não virá enquanto a noiva não estiver pronta. Ele não virá enquanto não tiver alguém para recebê-lo. Ele não virá, ele vem como rei, mas ele tem uma base, ele tem uma noiva. Ele tem uma festa de casamento, e essa festa de casamento, nós também fazemos parte da preparação para a festa. Enfim, então, se Jesus veio a primeira vez, humilde, muitas vezes não reconhecido, sem se impor, sem exercer autoridade, pronto para morrer, mas mesmo assim precisava de uma preparação, quanto mais na segunda vinda, que é algo muito mais definitiva, muito mais visível, vai ser visto pelo mundo inteiro, o reino de Deus vai alcançar o mundo inteiro, então precisa muito mais de uma preparação. Então, o quarto enigma é que, assim como tem um mensageiro da primeira vinda, tem também um mensageiro da segunda vinda. Eu não vou entrar em profundidade nisso agora, mesmo porque só quero fazer uma conexão, mas nós vamos continuar estudando o livro de Malaquias na sequência. Então, eu vou citar o final de Malaquias 4, só para mostrar que tem uma relação entre Malaquias 3, esses versículos aqui no início de Malaquias 3, e o final de Malaquias 4. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, olha, quem vai suportar a vinda vai ser como fogo, mas vai ter um mensageiro antes. Ok, então nós estamos entendendo que em Malaquias 3 tem algo que se refere à primeira vinda, porque o mensageiro se cumpriu em João Batista, mas é mais isso que tem sobre a primeira vinda aqui. O resto que ele fala de um dia difícil de suportar, sobre a necessidade de apurar, de refinar. Versículos 3, ele vai se assentar como fundidor, purificador de prata, é um processo, ele vai apurar o seu povo.
Ele vai queimar com fogo, como Pedro fala, é tempo do juízo do Senhor, mas vai começar na casa de Deus. Mas é juízo, mas é algo maravilhoso, porque na verdade ele está nos preparando para o dia do fogo. Mas em Malaquias 4, um texto também que sempre citamos, Malaquias 4, versículo 5, fala assim: vede, eu vos enviarei o profeta Elias. Aqui ele não usa a palavra mensageiro, mas ele fala, vede, aqui também é a mesma expressão. Eis, olha aqui para mim, escutem, eu vou falar uma coisa importante. Eu vou enviar, assim como ele falou em Malaquias 3, versículo 1, eu vou enviar um mensageiro. Mas aqui em Malaquias 4, 5, não tem dúvida sobre quando será isso. Porque aqui não tem nada assim, todo o capítulo, é um capítulo curto, Malaquias 4, ele está falando sobre o dia do Senhor que vai arder como fogo, o dia do Senhor que não vai ter mais escapatória, vai realmente apurar, vai fazer uma divisão, vai resolver a injustiça, vai estabelecer a justiça de Deus. Então, mas ele fala assim, esse dia, antes, mais uma vez ele fala, antes desse dia, antes da vinda, antes desse grande e terrível dia, eu enviarei o profeta Elias. Em Malaquias 3, ele não fala sobre Elias. E quando Jesus citou Malaquias 3 para falar de João Batista, ele falou que João Batista era Elias. Então, nós temos esse enigma. Tem João Batista que era Elias, mas João Batista não veio para anunciar, ele até achou que estava anunciando, até achou que Jesus já ia fazer tudo, mas João Batista, na verdade, veio para anunciar o Cordeiro de Deus. João Batista veio para anunciar esse Jesus, ele mandou mensageiros para Jesus quando estava na prisão. João Batista mandou e falou assim, como que é? É você mesmo ou eu me enganei? É outra pessoa? Porque não está acontecendo o dia do Senhor. E Jesus não tentou explicar duas vindas, ele só falou assim, olha, eu estou curando, eu estou libertando, eu estou anunciando as boas novas. É isso que eu estou fazendo. Então, João Batista veio para anunciar essa vinda do Messias. Mas Malaquias promete, Deus promete por meio dele, que ele enviará Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, nós temos aqui esse paradoxo, né? Então, o outro enigma é que tem o mensageiro da primeira vinda e tem também o mensageiro da segunda vinda. Está tudo incluído aqui, tudo misturado. E eu vou repetir o que eu falei no início desse estudo. Deus avisa. O livro de Malaquias, as profecias de Jesus e de Paulo e de João, nós temos profecias que falam da segunda vinda. Nós temos avisos, nós temos sinais, nós temos coisas que podem nos ajudar a nos preparar. Mas a maneira de nos preparar não é sabendo cronologicamente tudo o que vai acontecer. Outra vez, eu não estou criticando, desencorajando o estudo. Eu estudo as 70 semanas, eu estudo o livro de Apocalipse. Todos nós devemos estudar, devemos procurar entender o que nós temos de profecias. Mas é importante entender o princípio, que o aviso, o mensageiro, a preparação do caminho do Senhor não é saber detalhadamente o que vai acontecer. Não é saber exatamente quando o anticristo vai aparecer, exatamente como é que é a marca da besta, exatamente quantos anos serão. Podemos estudar, podemos ter teorias, podemos ter interpretações, nada contra. Nós só precisamos ter o entendimento que o que vai nos preparar não é ter uma interpretação correta, detalhada da escatologia. Pelo contrário, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os que estudavam
Eles não eram pessoas que não se importavam com as Escrituras. Eles estudavam as Escrituras, mas eles perderam a primeira vinda, porque eles tinham teorias fixas, eles tinham interpretações que eles não abriam mão, e eles perderam, porque eles tinham certeza e estavam errados. Então, a minha exortação é: não tenha tanta certeza. Não significa que você não possa ter grandes revelações. Deus revela, Deus abre, devemos estudar, mas devemos ter um coração humilde. E, na verdade, os sábios do livro de Daniel, os que vão estar preparados, os discípulos fiéis, as virgens sábias, são as pessoas que têm o coração aberto, que estão procurando, que estão clamando a Deus, que querem que Jesus venha, que querem estar preparados, que querem fazer a vontade do noivo, fazer a vontade do Senhor, entender o que Deus está fazendo. Então, eu não sei se todos conseguem entender esse aspecto que eu estou querendo colocar, mas para mim ficou muito claro isso, que a preparação, o aviso, para que a vinda do Senhor não nos pegue de surpresa. Não seja como o ladrão de noite, se nós estamos andando na luz, somos do dia e não estamos dormindo, nem estamos embriagados. Essa é a atitude, é o coração que nos prepara para a vinda de Jesus. Entendimento, Daniel estudou, entendeu que eram 70 anos e tal, mas era o coração de Daniel, era abertura, era humildade, era a conexão com Deus que o preparou para entender essas coisas. Então, esse é o quarto enigma. E o quinto, que eu já falei a respeito, mas eu quero também acrescentar uma coisa aqui, é que nós temos, eu comecei falando sobre esse quinto mistério ou enigma, que é assim, ele vem de repente, mas tem uma preparação. Então, eu já gastei bastante tempo assim, explicando como que resolve esse paradoxo. Ele vem de repente, mesmo os que estão ouvindo o mensageiro, mesmo o próprio mensageiro, como João Batista, ele não sabia de várias coisas, ele foi um tremendo mensageiro, um tremendo preparador. Mas ele mesmo teve dúvida, ele mesmo ficou sem saber algumas coisas, porque ele achava que era tudo junto, a primeira e a segunda vinda. Então isso significa que ninguém, nem o mensageiro, nem o povo, não sabe de todas as coisas. Então a vinda é de repente, porque nós não sabemos exatamente quando, mas voltando para aquela ilustração que Jesus deu. Se você está avisado, acordado, vigilante o tempo todo, a hora que o ladrão vem é uma surpresa, porque você não sabe quando ele vem, mas você está preparado. Então a diferença não é que uns sabem exatamente quando ele vem, mas a diferença é alguns estão preparados, não estão dormindo, estão com a atitude certa. Jesus falou, bem-aventurados aqueles que estiverem fazendo de acordo a ordem que eu dei. Eles não estão festejando, farreando, fazendo coisas erradas, porque não sabe quando o Senhor vem. Não, eles estão sempre atentos, sempre preparados, sempre fazendo aquilo que Deus deu o encargo de fazer. Então, aqui, só para também entender como que isso é um enigma aqui nessa profecia de Malaquias 3. Versículo 1, ele fala sobre o mensageiro, fala, de repente virá o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança. Ele vem, diz o Senhor. Aí fala, quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele é como fogo de ourives. Então, aqui tem um enigma, eu não coloquei separado, mas talvez até poderia colocar como um sexto enigma, é que
tem a vinda de repente, mas tem a preparação. Eu deixei junto com esse aqui porque no versículo 3, Malaquias 3:3, ele fala assim, né? Porque ele falou assim: eis que ele vem mesmo, e vocês querem que ele venha, mas na verdade, será que todo mundo quer que ele venha? Se você soubesse o que ele vai fazer, se você entendesse que ele vai queimar coisas, aquela ilustração em 1 Coríntios 3, né, que a gente edifica sobre um fundamento que ninguém pode tirar, mas nós podemos edificar sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, ou nós podemos edificar madeira, feno e palha. E naquele dia, o fogo vai separar o que é ouro, prata e pedras preciosas. O fogo passa e não muda nada, só fica brilhando mais. Mas madeira, feno e palha destrói tudo. Então, se você souber, porque Paulo fala assim, quem tiver construído na sua vida, no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua família, se você tiver construído com madeira, feno e palha, que são coisas temporárias, coisas que não duram, se você investiu em coisas temporárias, em coisas materiais, em aspectos do reino deste mundo, então seu alicerce vai permanecer, lá fala. Mas você vai sofrer prejuízo, porque o que você construiu não vai ficar. Então, se você souber que Jesus vem, que muitas pessoas estão falando, eu quero que Jesus venha, eu quero mesmo que Jesus venha. Mas talvez eu não tenha percepção, talvez eu não entenda que muita coisa que eu fiz, muita coisa que eu estou dando o meu tempo, o meu tesouro, não é o tesouro verdadeiro. Eu estou ajuntando não coisas eternas, estou investindo em coisas que vão perecer. Se eu souber que Jesus vem e que eu vou perder tudo aquilo que eu ajuntei com custo, será que... É isso que ele fala assim, será que vocês querem mesmo que ele venha? E aí no versículo 3 ele fala, ele vai se assentar. Espera aí, isso é a vinda de Jesus ou isso é antes da vinda de Jesus? Porque todas as profecias, as coisas que nós temos no Novo Testamento sobre a vinda de Jesus, não fala que ele vai preparar sua noiva. Ele fala que a noiva tem que estar preparada. Ele não vai começar a lavar as vestes da sua noiva. Ele não vai começar a apurar a prata quando ele vier. Então, esse é outro enigma. O que faz parte da vinda do grande dia do Senhor e o que faz parte da preparação? Eu diria, esse aqui também são coisas que a gente está tateando, procurando entender as profecias. Mas eu diria que esse versículo 3 é preparação. Porque versículos 3 e 4, ele fala, ele vai se assentar como fundidor e purificador de prata, ele vai purificar os filhos de Levi, vai os refinar como ouro, como prata, então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Isso dá a ideia assim de que depois que passar por um processo de purificação, depois que passar por toda ele vai se assentar, isso é demorado, isso não é instantâneo. Jesus volta e ele vai começar um processo de governar sobre a terra, de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vai ser um processo depois da volta de Jesus, mas não com o seu povo. Por que ele está esperando para voltar? Se a volta de Jesus é para vencer os inimigos, para conquistar os reinos deste mundo, para subjugar todos ao seu domínio, ele poderia vir hoje, porque ele poderia ter vindo há muito tempo, porque ele tem poder para isso. E para vencer os inimigos,
já não é pela conquista, já não é pela conquista, eu falo assim, por um processo de atrair, pela mansidão. É algo que vem, ele vai começar a reinar, ele vai colocar o seu governo sobre todos os governos e todos os sistemas deste mundo. Mas aqui é um processo com seu povo. Esse era o problema que ele já tratou nessas controvérsias de Malaquias, que os sacerdotes oferecem sacrifícios que não são aceitáveis. Então ele fala assim: vocês estão questionando, vocês estão achando que eu sou injusto, tem todas essas controvérsias minhas com vocês, vocês comigo, mas tem uma solução, eu vou voltar. Então, são mistérios, porque são coisas que não é o nosso raciocínio que vai descobrir isso, são maneiras de Deus agir. Deus fala assim, a solução do reino, a solução de trazer justiça, eu falei no último estudo, que assim, nós temos avivamentos, nós temos mover de Deus, tem pessoas se convertendo, tem pessoas se libertando de escravidão, de vícios, de atitudes erradas, tem muita coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, o reino de Deus se manifesta. Mas essa ansiedade, esse anseio profundo para que acabe com a injustiça no mundo, acabe com essa situação de tantas mortes na faixa de Gaza, na Ucrânia, na África, em vários lugares do mundo e no nosso país, tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta doença. Isso nós sabemos que só tem uma solução final, é Jesus voltar. É isso que ele está falando aqui. A solução, a resposta para todas as controvérsias, para todas as disputas, para todos os questionamentos do livro de Malaquias, do tempo de hoje, de qualquer época, a resposta final é Jesus voltar. Então, não vamos fazer nada, vamos esperar Jesus voltar. Não, ele fala assim, mas tem uma preparação. Eu vou enviar meu mensageiro, eu vou enviar o profeta Elias. Precisa ter uma preparação, como eu falei, ele vai voltar para uma noiva, ele vai voltar para uma capital, para um lugar, ele vai voltar para um povo que está dizendo, venha Jesus, nós queremos que o Senhor venha, nós reconhecemos, os judeus precisam reconhecer, a igreja precisa reconhecer, o povo do mundo inteiro, as pessoas que foram tocadas pelo Senhor, nós precisamos acordar. Nós não estamos preparados porque fazemos parte de uma igreja, porque louvamos, porque assistimos cultos. Nós não estamos preparados, nós ainda não oferecemos sacrifícios que realmente agradem ao Senhor. No momento, como no templo de Salomão, no momento em que tem um ambiente próprio, o fogo de Deus cai, a presença de Deus vem, ele virá ao seu templo. De repente, um pouco desse de repente quando tiver a condição certa, quando ele vê que tem um povo pronto para recebê-lo, ele volta, porque é isso que ele está esperando. Então nós temos esse enigma de que a solução para o mundo, a solução definitiva, só vem quando Jesus voltar. Mas antes da volta de Jesus, ele está procurando, não perfeito, não essa restauração que houve com Esdras e Neemias, essa época de Malaquias, é uma restauração muito, muito pequena, muito modesta, muito insuficiente. Mas ele está dizendo, quando vier o mensageiro, quando tiver as condições, eu vou voltar. E aí então ele fala, olha só, versículos 3 e 4 ele está dizendo, assentar-se-á como fundidor, purificador de prata, ele vai purificar os filhos de Levi, vai refinar, isso é um processo, ele vai separar dentro de nós o que é bom, o que é ruim, ele vai tirar esse refúgio, essas impurezas,
Isso que mancha a prata, que mancha o ouro, que faz com que não brilhe direito, não é algo aceitável, é tudo misturado, é o que nós temos hoje, a minha vida é uma mistura. E ele falou assim, ele vai se assentar e ele vai purificar. Eu entendo que isso é preparação. Eu entendo que isso é algo porque veja só, aí ele fala assim, versículo 4, as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Aí versículo 5, chegar-me-ei a vós. Então, quando ele tiver feita essa preparação, mas veja que ficou enigmático aqui, porque vem o mensageiro, vem o próprio mensageiro da aliança, o próprio Messias, mas vocês querem que ele venha, vocês anseiam pela vinda dele, mas será que vocês estão prontos? Versículo 2. Mas aí no versículo 3 fala assim, ele se assentará, mas é Jesus, só que é antes da vinda dele, por meio do preparador, por meio do mensageiro, por meio da operação. Tem que haver uma preparação. Tem que haver uma preparação mais intensa. Tem que haver algo, e nós vamos explorar nas próximas vezes, nós vamos explorar o que é essa purificação. Ele fala muitas vezes nos profetas sobre purificação. E a purificação, esse assentar-se como fundidor e purificador, tem muito a ver com tribulação, com guerras, com situações adversas. Então, essa purificação em nós vai acontecer antes da vinda de Jesus. Essa é a preparação. Por isso que ele precisa mandar o profeta Elias. Então nós temos a vinda de repente, mas nós temos uma preparação. E é um enigma, porque está misturado aqui. Uma hora ele fala que ele vem, quem suportará o dia da sua vinda, mas aí no versículo 3 ele volta para a preparação. Então, são essas coisas que são enigmáticas, em parte, porque, como Paulo falou, nós profetizamos em parte, todos os profetas tinham visões, tinham coisas parciais, mas também porque Deus ordenou que fosse assim. Ele não nos dá todas as informações, ele não explica detalhadamente, ele não é como a gente gostaria. Se fosse eu tentar preparar um povo para o dia do Senhor, eu ia falar assim, olha, então vai acontecer isso, aí vocês têm que se preparar, a hora que acontece isso, vocês estão prontos para o próximo passo. Tem muitas revelações sobre o fim dos tempos, mas fica meio embolado, fica meio misturado, e nós nem precisamos separar todas essas coisas, nós precisamos mesmo do coração sábio, do coração preparado. Então, que nós, meu irmão escreveu um livro falando assim, preparando para o preparador. Então, a gente precisa ser preparado para o mensageiro que vem preparar. A gente precisa estar aberto, a gente precisa estar disposto. Nós podemos fugir da preparação. Nós podemos passar por tribulação e até sofrer sem realmente ter o efeito dessa preparação. Então, que nós possamos buscar, ansiar pela solução final, que é Jesus voltar, mas que nós possamos também entender que para que Jesus volte, ele espera, ele procura, ele está preparando os filhos de Levi para oferecer algo agradável a ele. E quando for agradável, ele fala assim, pronto, agora eu posso estar junto com eles. Ele quer reinar junto com a sua noiva, ele quer fazer a festa das bodas, então precisa ter preparação. Senhor, nós queremos que o Senhor venha, queremos reconhecer que não existe outra solução a não ser a tua vinda. Mas nós também queremos, ó Deus, olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o que eu posso fazer? Como que nós podemos preparar um caminho? Como que nós podemos abrir um caminho para que o Senhor venha? Fale conosco, prepara o nosso coração, que sejamos realmente, tenhamos corações sábios, pedimos em nome de Jesus. Amém.